técnicos em nutrição e dietética em Minas Gerais. Criado em 2007, o Conselho faz parte do sistema CFN-CRN e tem como funções orientar e fiscalizar o trabalho de seus profissionais em todo o estado. O CRN9 é composto por 18 conselheiros, eleitos a cada 3 anos pelos nutricionistas mineiros. Eles são responsáveis pela tomada de decisões e gestão do órgão. Entre os conselheiros, são eleitos 4 diretores que ocupam os seguintes cargos: presidência, vice-presidência, tesouraria e secretaria. Os conselheiros e funcionários também participam de comissões com temas importantes para o CRN9 e os profissionais. São elas: tomada de contas, fiscalização, formação profissional, ética, comunicação, eventos e licitação. Como a nutrição é uma ciência muito dinâmica, existem as câmaras técnicas para abordarem assuntos de caráter técnico-científico, elaborando pareceres e estudos. No CRN9 são 3: saúde coletiva, nutrição clínica e alimentação coletiva. O Conselho busca estar mais próximo dos seus profissionais no interior do estado. Por isso, possui delegacias em 5 cidades, onde é possível resolver questões administrativas e sobre fiscalização. Estamos presentes nas seguintes cidades: Pouso Alegre, Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros e Ipatinga. E não podemos esquecer do trabalho desenvolvido pelo setor de fiscalização, orientando nutricionistas, TNDs e empresas para um trabalho cada vez mais qualificado, assim zelando pela saúde e alimentação adequada da população. O Conselho e a fiscalização estão presentes mesmo nas cidades onde o CRN não possui delegacias. Com o projeto de interiorização, nossas fiscais realizam visitas técnicas para orientar nutricionistas e empresas. Esse contato é muito importante para uma atuação mais ética, um exercício profissional correto e regularização junto ao CRN9. Para o CRN9, a atualização profissional também é um valor muito importante. Por isso, o Conselho investe no aprimoramento do conhecimento e habilidades técnicas dos nutricionistas mineiros, por meio da realização de diversos eventos, como palestras e cursos sobre as diversas áreas da nutrição. Valorizar a profissão também é um dos pilares do Conselho, que anualmente comemora o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética e Dia do Nutricionista em Minas Gerais e busca cada vez mais se aproximar das instituições de ensino. Outra proposta do CRN9 é a de estimular hábitos de alimentação mais saudáveis em toda a sociedade. Para isso, durante o ano, são realizados eventos para que haja uma maior conscientização sobre o papel do nutricionista na saúde e no bem-estar da população. Vale ressaltar que o Conselho atua como parceiro do nutricionista e das empresas, indo além da orientação e fiscalização, realizando vários serviços administrativos, como emissão de certidões, atualização cadastral e acompanhamento de protocolos. O que muita gente não sabe é que no site do Conselho existe o CRN9 Online, uma ferramenta em que os profissionais podem atualizar dados e retirar documentos com agilidade e facilidade. Uma conquista para os nutricionistas mineiros é a denúncia online, disponível no site do CRN9. O profissional preenche um formulário que é encaminhado para o setor de fiscalização. Outra ferramenta importante é o Encontre o seu nutricionista. Com ela, o profissional pode inserir seus dados, área de atuação, contato e outras informações, para que, quando necessário, ele possa ser buscado pelo público ou empresas na área em que ele atua. O CRN9 acredita no diálogo como forma de reconhecer e prestigiar a nutrição em Minas. Por isso, além de publicar conteúdos científicos e informações relevantes sobre a categoria, o Conselho investe cada vez mais na comunicação com seus profissionais. É assim que o Conselho cria conexões com os nutricionistas e valoriza a saúde e o bem-estar da população mineira. Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, fortalecendo e valorizando a nutrição em Minas Gerais. Pessoal, só para a gente organizar aqui uma dinâmica, eu peço para todos fecharem os microfones. Diogo, está tendo aí algumas pessoas que não estão informando que não estão tendo acesso ao áudio, que eles estão acessando pelo celular.
Diogo? Parece que tem 5 pessoas, Dani, ainda que não conectaram o áudio. Sim, eu vou conversar com eles, cada um por vez. Eu vou perguntar qual que é o problema no chat, mas sempre toda reunião tem pessoas que não conectam mesmo, viu, gente? Eles só conectam na sala, tá? Aí a gente consegue, segue, Diogo? Você quer que a gente já te aguarde um minutinho? Dani, eu pode seguir a reunião, porque sempre tem pessoas que não conectam o áudio e só conectam a sala. E eu sempre chamo eles pessoalmente, tá? Mas eu vou ficar conversando com eles diretamente com eles aqui, procurando orientar. Pode continuar. Certo, obrigada. Só para registrar, pessoal, a gente está aqui com a presença, então, das instituições, o FMG, Clarentiano e a Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Então, são essas 3 instituições que estão participando conosco hoje. Agora, a Elisa vai iniciar a apresentação. Apareceu em tela cheia para vocês? Apareceu, Elisa? Apareceu? Tá. Sim. Pessoal, nós vamos tentar fazer de uma forma bem dinâmica. Eu quero a participação de vocês pelo chat, né, colocando aí as alternativas. A primeira parte da apresentação, ela é com perguntas e respostas. Então, a gente gosta de estimular bastante a participação dos alunos. Vocês coloquem a opção no chat que eu vou acompanhando e aí a gente vai seguindo, tá? Para testar os conhecimentos de vocês aí sobre o conselho, sobre fiscalização. Para a gente começar, o que vocês sabem sobre o conselho, né? O que é o Conselho de Nutricionistas? É um órgão que atua em prol da categoria, peraí que não está dando para eu ler aqui, do nutricionista nas questões trabalhistas e de valorização profissional, é um órgão de fiscalização do exercício profissional que atua em defesa da sociedade, ou é um órgão fiscalizador que atua em defesa do profissional nutricionista? O que vocês acham? Vocês podem colocar aí A, B ou C no chat. Ninguém tem nenhum palpite, gente? Tô achando que vocês já assistiram essa aula, hein? É isso mesmo, o Conselho é um órgão de fiscalização do exercício profissional que atua em defesa da sociedade. É muito comum essa confusão, achando que o Conselho existe para defender o nutricionista, mas não, a nossa missão, ela está relacionada aí com a orientação, disciplina, fiscalização das profissões nutricionista e técnico em nutrição e dietética, pensando sempre em garantir uma assistência nutricional de qualidade para a população, né? Então, o Conselho atua em defesa da sociedade. E aí, vocês acham que o Conselho fiscaliza piso salarial? Sim, não ou em partes?
Agora, essa aí está mais dividido, né? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Parece que mais pessoas acham que sim, que o Conselho fiscaliza o piso salarial. Mas, na verdade, gente, o Conselho não fiscaliza o piso salarial. Existem 3 entidades de classe, Conselho, sindicato e associação, e cada uma delas tem o seu papel, né? Então, o Conselho, ele regulamenta, fiscaliza, orienta, né, o exercício profissional, disciplina o exercício profissional. Então, o Conselho Federal publica as resoluções que dizem o que o nutricionista deve ou não fazer, tem a lei que regulamenta a profissão, que define ali quais são as atividades privativas e outras atividades que o nutricionista deve fazer, tem a lei que cria o Conselho, que define ali o que o Conselho vai fazer. E a atuação do Conselho, tanto do Conselho Federal como do Conselho Regional, ela é delimitada por essa lei, a Lei 6583 de 78, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. As questões trabalhistas, como piso salarial, tabela de honorários e outras questões, condições de trabalho de uma forma em geral, se vai receber insalubridade ou não, qual que é a jornada máxima que pode trabalhar, isso fica na competência dos sindicatos. O Estado de Minas Gerais tem um sindicato que ainda está iniciando, ele ainda está se regulamentando junto à Secretaria de Trabalho, então ele não é tão atuante como a gente gostaria, e muitas demandas em relação ao sindicato acabam vindo para o Conselho, que é uma entidade mais antiga aqui no Estado. Mas o Conselho não pode resolver, né, por delimitação legal da competência do órgão, a gente tem que encaminhar essas demandas trabalhistas para o sindicato. E as associações de nutrição, elas existem para fortalecer a formação, a especialização, são entidades de cunho técnico-científico que promovem cursos, congressos, Associação Brasileira de Nutrição. A ASBRAM, a cada 2 anos, promove o CONBRAN, que é o Congresso Brasileiro de Nutrição. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de participar, vale muito a pena, é um congresso super completo. E aqui em Minas, a gente teve por um tempo a ASMIN, Associação Mineira de Nutrição, mas ela acabou sendo desativada por falta de participação dos profissionais. Existe aí um movimento para reestruturação dessa associação, seria excelente para a gente aqui no estado ter as 3 entidades de classe funcionando, né, plenamente, mas no momento a gente só tem o CRN, tá? Que é o Conselho de Nutricionistas. O sindicato, ele existe, mas ele ainda está com alguns ajustes aí de regulamentação, e a associação ainda não. Como que é a composição do sistema, né? A gente chama de sistema CFN, CRN, o conjunto do Conselho Federal, que tem sede em Brasília, e o mapa aqui está desatualizado, acabou de ser criado com o CRN 11. Então, agora, foi recente agora em junho, o Conselho Federal de Nutricionistas aprovou a divisão do CRN 6, formando o CRN 11, tá, gente? Então, a gente tem o CRN 1, que é o Centro-Oeste, ali, sede em Brasília, CRN 2, Rio Grande do Sul, sede em Porto Alegre, CRN 3, São Paulo, Mato Grosso do Sul, com sede em São Paulo, CRN 4, Rio Espírito Santo, sede no Rio, 5, Bahia e Sergipe, sede em Salvador, o 6, então, vai ficar com Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com sede em Recife, CRN 7, o Norte, com sede em Belém, CRN 8, Paraná, com sede em Curitiba, o 9, somos nós, sede em Belo Horizonte, CRN 10, Santa Catarina, sede em Florianópolis, e agora, recém-criado, CRN 11, ainda não está funcionando, porque ainda não teve eleição para a primeira gestão, que vai ser Ceará, Piauí e Maranhão, com sede em Fortaleza. Por que é importante vocês conhecerem esse mapa do Brasil? Porque depois que vocês se formarem, vocês deverão fazer a inscrição no CRN da região onde vocês forem atuar. Então, se conseguiu um emprego em Belém, vai fazer inscrição no CRN 7. Né? Se conseguiu um emprego em Florianópolis, foi para lá, trabalhar lá, faz a inscrição no CRN 10.
Aqui a gente traz, para título de curiosidade, como é que é a quantidade de nutricionistas em cada um desses conselhos, para vocês verem onde tem mais profissional, onde tem menos, e claro que onde tem menos, né, os empregos são menos disputados, né? O CRN3 é disparado que tem mais profissionais por causa do estado de São Paulo, né, por isso que tem mais de 40 mil nutricionistas aí, esses dados são do final do ano passado. E a gente está ali com quase 15 mil profissionais. Especificamente em relação ao CRN9, isso em números de maio, 15.276 nutricionistas, 1.304 técnicos em nutrição e dietética, então os CRNs, eles inscrevem nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, e quase 3.400 aí pessoas jurídicas, né? Que pessoas jurídicas são essas que fazem inscrição no conselho? São aquelas que a atividade fim é alimentação e nutrição, ou então elas têm um serviço de nutrição, né? Então, por exemplo, uma concessionária de alimentação, uma empresa que fornece refeições para outras empresas, a atividade fim é alimentação e nutrição, ela tem inscrição aqui por isso. Um hospital que tem um serviço de nutrição e dietética, tanto para cuidar das refeições que são produzidas e fornecidas para os pacientes, como para assistência clínica, né, a assistência de nutrição clínica aos pacientes, também tem inscrição aqui pelo fato de ter um serviço de nutrição e dietética. Agora a gente vai entrar nos temas específicos de fiscalização. Quem o conselho fiscaliza? Nutricionistas, técnicos em nutrição e dietética e algumas pessoas jurídicas e nutricionistas ou somente nutricionistas? O que vocês acham? Essas turmas estão arrasando. Vocês estão de parabéns. É isso mesmo, a gente fiscaliza nutricionista, técnico em nutrição e dietética e pessoa jurídica. Qual que é a diferença aí da fiscalização entre esses três, né? O nutricionista a gente fiscaliza para saber se ele está regularmente inscrito, tanto ele como o técnico em nutrição e dietética, se ele está habilitado, né, para exercer a profissão. Então, em situação regular com o conselho, e se ele está fazendo o que é esperado que ele faça naquele local em que ele atua. E a pessoa jurídica, a gente fiscaliza para saber se ela tem nutricionista, nas pessoas jurídicas que obrigatoriamente tem que ter, porque são desenvolvidas atividades ali privativas da profissão, e se ela tem inscrição no conselho, né? Se a atividade fim for alimentação e nutrição, essas empresas são obrigadas ao registro no conselho, que é uma modalidade que tem cobrança de anuidade. Como é que é a nossa equipe de fiscalização? Então, a gente tem a comissão de fiscalização, que é composta por conselheiros da gestão do conselho. Então, daqueles 18 conselheiros, pelo menos 3 efetivos compõem a comissão de fiscalização. Na gestão atual, nós temos 3 efetivos e uma suplente compondo essa comissão. Essa comissão discute comigo periodicamente as ações, os projetos, o que vai ser desenvolvido pela equipe de fiscalização. Anualmente é feito um planejamento, né? Então, mais ou menos setembro, outubro, a gente define as metas, os projetos que serão desenvolvidos no ano seguinte, e a comissão de fiscalização tem um papel super importante aí nesse processo. Eu estou como coordenadora da fiscalização desde 2012, sou nutricionista fiscal, né, então trabalho no conselho desde 2006, em 2012 eu assumi a coordenação. Todos os fiscais do Brasil nos conselhos de nutricionistas são nutricionistas, a admissão é por concurso público, e aqui a gente tem 11 vagas, né? Hoje, depois que terminar aqui a palestra para vocês, eu vou receber aqui na sede em Belo Horizonte 2 fiscais novatas que foram convocadas do concurso para ocupar vagas que estavam em aberto aqui na sede. Então, nosso quadro são 5 em Belo Horizonte, 2 na delegacia de Uberlândia, 1 em Pouso Alegre, 1 em Juiz de Fora, 1 em Montes Claros e 1 em Ipatinga. Nós temos também na equipe 2 técnicas de nutrição e dietética, uma funcionária que faz apoio administrativo e, usualmente, a gente tem estagiária em nutrição. A nossa estagiária, o contrato dela finalizou
e a gente ainda não substituiu a vaga por causa dessas incertezas de pandemia, que às vezes a gente está trabalhando presencialmente, às vezes a gente está só no remoto, então, por enquanto, a gente não teve condições de substituir, né, de preencher essa vaga de estágio. Quais são os objetivos da fiscalização? Então, as fiscais, elas vão aos locais, né, aos estabelecimentos, para verificar se tem nutricionista, onde precisa ter, porque a fiscalização quer assegurar que a atenção alimentar e nutricional seja prestada por profissionais habilitados. Profissional habilitado é aquele graduado em nutrição, inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas. Quando vocês se formarem, vocês não serão nutricionistas ainda, vocês serão bacharéis em nutrição. Nutricionista é aquele graduado em nutrição, um curso reconhecido pelo MEC, que fez a inscrição no CRN, dessa forma que está na Lei 8234 de 91. E para garantir a qualidade desses serviços, o que a fiscalização faz? Orienta esses nutricionistas que estão lá, né, em atividade, de acordo com a área de atuação. Como que é feita essa orientação por parte da fiscalização? Vocês acham que é através de plantões tira-dúvidas, de visitas de fiscalização sem agendamento prévio, ou de visitas técnicas de orientação do exercício profissional, além de atendimentos por telefone, e-mail e pessoalmente? Muito bem, gente, isso mesmo. A gente tem visitas, a gente tem orientação por telefone, por e-mail, né? As nossas visitas, elas são organizadas em 3 tipos. Se precisa, a gente faz visita sem marcar, sim, que é quando é para apurar alguma denúncia, levantar alguma informação, ou mesmo algum lugar que a gente já sabe que tem uma irregularidade, como, por exemplo, um hospital está funcionando sem nutricionista. A gente não marca um horário para ir lá, né? A gente já vai para fazer a exigência de apresentação de um nutricionista responsável por aquele serviço. Mas o que a gente chama de visita de rotina, as visitas de orientação técnica do exercício profissional, elas são marcadas porque o objetivo é orientar e não desorientar o nutricionista, né? E a gente possui roteiros de visita técnica que são padronizados pelo Conselho Federal, aí tem as ilustrações mostrando para vocês quais áreas de atuação atualmente a gente possui roteiro de visita técnica padronizado, e esses roteiros, eles foram criados com base no que está previsto na legislação, especialmente Resolução CFN 600 de 2018 e Resolução CFN 465 de 2010, que é específico sobre alimentação escolar da rede pública. Então, nessas 2 resoluções, tem as atividades obrigatórias e atividades complementares que o nutricionista deve desenvolver em cada área. Algumas atividades são selecionadas para compor esse roteiro de visita. Na aplicação desse roteiro, o fiscal vai verificando o que precisa ser melhorado no serviço e vai orientando, né, o nutricionista de modo que ele possa melhorar cada vez mais a qualidade daquele trabalho que ele desenvolve ali. Vocês imaginam qual desses roteiros as fiscais aqui do CRN 9, aqui em Minas Gerais, utilizam mais? Alguém tem ideia? Uma área que tem muito nutricionista trabalhando. Nenhum palpite, gente? Isso mesmo, Samira, UAM, né? Alimentação coletiva UAM. Hoje, a aplicação desse roteiro de UAM corresponde a mais ou menos metade dos roteiros que as fiscais aplicam aqui em Minas Gerais. Isso porque tem muita UAM, né? A gente tem muitas empresas que fornecem refeições para os funcionários, além de ter UAM dentro dos hospitais, né? Em alguns outros serviços também tem UAM, e nas concessionárias de alimentação, que são aquelas empresas que terceirizam esses serviços, a gente acaba tendo uma rotatividade grande de profissionais, né? O nutricionista entra, não trabalha lá tanto tempo, sai e entra outro. É comum os alunos não se encantarem tanto com essa área de alimentação coletiva e, no decorrer da graduação,
pensar em atuar em outras áreas, mas é a área que mais absorve, né, nutricionista atualmente. Então, tenha um olhar diferenciado para isso, porque pode ser o primeiro emprego de vocês. A gente também aplica muito roteiro de hospital, de consultório, né, de alimentação escolar, rede pública, porque existe uma lei, a Lei 11.947 de 2009, que determina que o responsável técnico do programa de alimentação escolar é o nutricionista, então toda prefeitura tem que ter pelo menos um. A gente aplica bastante roteiro nessa área. Na área de saúde, né, de saúde pública, unidade de saúde, a gente percebe que a quantidade de nutricionistas vem crescendo, mesmo em municípios pequenininhos, que antes só tinham um nutricionista para ficar na educação e na saúde, agora já tem 2, né? Instituição de longa permanência para idosos é um mercado também em expansão. Minas Gerais tem uma quantidade significativa de instituições de longa permanência para idosos, e a população está envelhecendo, né? O cuidado nutricional nessa fase da vida é fundamental. Os idosos, via de regra, têm uma série de comorbidades, então precisam, né, dessa atenção. Tá? Indústria de alimentos, a gente tem visto nutricionistas desenvolvendo trabalhos maravilhosos, principalmente indústrias menores, de pão de queijo, de biscoito, de açaí. A gente vê que o nutricionista tem mostrado ser um diferencial nesses estabelecimentos. Não é área privativa, nossa, é uma área que a gente compartilha com outras categorias profissionais, como o engenheiro de alimentos, o químico, mas o nutricionista tem conseguido, né, estabelecer seu espaço ali nas indústrias. Banco de leite é um roteiro que a gente aplica muito pouco, porque tem poucos bancos de leite no estado, e a refeição convênio também não é muito, porque são aquelas empresas que comercializam cartão alimentação e refeição, e aí você tem poucas empresas que atendem vários clientes. Cesta de alimentos, acontece de ter um pequeno supermercado que se cadastra no programa de alimentação do trabalhador para fornecer cesta de alimentos, e aí tem um nutricionista para olhar isso, e tem aquelas empresas também exclusivas de produção de cesta, que produzem grandes volumes de cesta para grandes empresas, né, para clientes que compram muitas cestas porque tem muitos funcionários. O nutricionista também desenvolve um trabalho bacana. Agora, na pandemia, gente, desde março do ano passado, as visitas de orientação técnica estão suspensas por motivo de segurança, tanto para os fiscais como para os nutricionistas, e aí a gente está, desde o início desse ano, com uma alternativa a esses roteiros, que é reuniões de orientação por videoconferência, que a gente utiliza um outro instrumento que chama roteiro da ação orientadora remota, também padronizado pelo Conselho Federal de Nutricionistas, tem perguntas semelhantes ao roteiro de visita técnica, mas não é exatamente igual, porque a gente não está no local verificando todos os documentos, mas a gente tem feito esse trabalho de orientação, também os profissionais têm gostado bastante. Agora, sobre estágio. O nutricionista pode contratar um estagiário só para auxiliar em suas atividades? Sim, o estagiário é um grande auxílio para o nutricionista que tem muitas atividades e carga horária insuficiente. Não, o estágio para o acadêmico aprender e não para dar suporte ao profissional. Sim, o estagiário auxilia o profissional e acaba aprendendo as atividades do nutricionista naquela área. Todos saem ganhando. O que vocês acham? Está misturada entre B e C, a maioria acha C. É muito comum, gente, ter confusão em relação a isso, né? Então, assim, o aluno, quando ele vai fazer um estágio, ele está lá para aprender o trabalho do nutricionista e não para ocupar o espaço que seria de um outro nutricionista, ser mão de obra barata. Então, não é para dar apoio, não é para auxiliar. Ele está lá para aprender o trabalho do nutricionista. O serviço tem que funcionar plenamente sem estagiário. O estagiário é um plus, né? Ele está lá, ele vai ter um aprendizado ali, ver como que o nutricionista trabalha, mas o serviço não pode ser dependente dele, não podem ter aquelas atividades que só são feitas se tiver estagiário. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo em muitos locais, né? Então, não é para isso.
tá? Não é para o estagiário ser apoio para o nutricionista e ajudar o nutricionista nas atividades que ele faz. É para o estagiário ver como o nutricionista trabalha e aprender com ele, porque assim ele vai ter uma formação mais completa. Blogueiro, gente, blogueiro que dá dicas de nutrição, ele está em exercício legal? Vocês acham que sim, é uma atividade privativa do nutricionista? Vocês acham que depende? Se for dica geral, não. Se for dica para o indivíduo específico, sim. Não, embora o nutricionista seja o profissional mais adequado para dar tais dicas. Vocês acham que tá. O que é o exercício legal? Exercício legal é quando uma pessoa que não tem formação como nutricionista, não é graduada em nutrição, está desenvolvendo uma das atividades privativas previstas no artigo 3º da Lei 8234 de 91. O que tem lá, né? Tem coordenação de curso de graduação em nutrição, tem a parte de planejamento e supervisão de serviços de alimentação e nutrição, assistência e educação nutricional, assistência à coletividade enferma prescrevendo dietas, tem a parte de estudos dietéticos, então tem lá listadas as atividades que são privativas. Então, tem assistência e educação nutricional, mas dica não é classificado como educação nutricional, como assistência nutricional, tá? O nutricionista é, sim, a pessoa que está mais preparada para dar qualquer orientação sobre alimentação e nutrição. Mas quando são orientações genéricas, vocês podem observar que tem até materiais do Ministério da Saúde que podem ser usados por diferentes profissionais da área da saúde, e tem orientações gerais. Beba 2 litros de água durante o dia, não fique muito tempo sem se alimentar, prefira alimentos naturais em detrimento de processados, ultraprocessados. São dicas, são orientações gerais, isso não caracteriza exercício legal da profissão, tá? Exercício legal da profissão é quando tem alguém prescrevendo uma dieta, quando tem um profissional que não é nutricionista sendo coordenador de um curso de graduação em nutrição, ou ministrando disciplinas específicas do curso de nutrição, ou dando aula de nutrição para outros cursos de graduação sem ser nutricionista, né? Assumindo a responsabilidade técnica de um serviço de alimentação e nutrição, de uma UAM, isso também é privativo do nutricionista. É assim que a gente consegue caracterizar. E como é que é essa apuração de denúncias pelo CRN9? O CRN9, ele recebe denúncias por qualquer meio e deve apurá-las em todas as circunstâncias, afinal é um órgão fiscalizador, recebe denúncias contra o exercício ilegal da profissão em formulário padrão e deve apurá-las, além de punir o infrator, ou recebe denúncias éticas de pessoas físicas, além de denúncias de infrações administrativas contra pessoas físicas e pessoas jurídicas, e a apuração é feita de acordo com as provas e diligências cabíveis. Contra o exercício ilegal da profissão, as denúncias são encaminhadas para outros órgãos. Vocês acham que é a letra A? Apareceu uma que pensa diferente, que acha que é a letra C. Gabriela está de parabéns. Letra C. Então, vamos lá, gente. São 4 tipos de denúncia que a gente tem. A gente tem denúncia ética. Nutricionista infringindo o Código de Ética de Conduta do Nutricionista. Isso é processado pelo Conselho Regional de Nutricionistas. Então, existe uma resolução que trata do Código do Processamento Ético Disciplinar e que tem toda a estrutura lá de como que vai correr esse processo ético disciplinar, que pode culminar em advertência, aplicação de multa, né? Antes da abertura do processo tem uma fase de orientação, que é feita ali um ajustamento de conduta como profissional, e a penalidade mais grave prevista no Código de Ética é a suspensão do exercício profissional. Então, nos casos bem graves, pode acontecer, já aconteceu aqui no CRN9, do profissional ser suspenso, ele tem que devolver a carteira dele, ele fica X meses sem poder atuar. O que é grave, gente? Prescrição de medicamento, por exemplo.
tá? A gente recebe, de vez em quando, denúncias de nutricionistas prescrevendo medicamentos, uma conduta, assim, muito irresponsável, que coloca em risco a saúde da população, isso a gente trata como mais grave. O que seria uma denúncia ética menos grave, né, que o potencial lesivo é menor? A postura nas redes sociais, né, então, postar antes e depois, associação a marcas, a gente recebe muita denúncia sobre isso, e mais para frente aí a Ju vai orientar vocês sobre essas questões éticas. Denúncias administrativas contra pessoa física, problemas relacionados com a inscrição. Então, é formado em nutrição, mas está atuando sem inscrição no conselho, deixou a inscrição vencer, deixou a inscrição ser cancelada, é um profissional que tem inscrição lá no CRN3 de São Paulo e está atuando aqui em Minas por mais de 90 dias, sem ter feito a inscrição secundária, sem ter transferido a inscrição para cá. Essas são infrações administrativas contra pessoas físicas. Infrações administrativas contra pessoas jurídicas têm relação com empresa está funcionando sem ter nutricionista, ou ela está funcionando sem ter o registro, né, a inscrição dela aqui no conselho, está com quadro de nutricionistas insuficientes, isso são infrações de pessoas jurídicas. Para cada tipo de infração desse, a gente tem a resolução específica do Conselho Federal. E o exercício legal é aquilo que é um leigo desenvolvendo uma atividade daquelas que estão descritas na Lei 8234 de 91. Então, as denúncias éticas, a gente abre processo, as denúncias administrativas, a gente também abre processos de infração, então tem a resolução 596 e 597 de 2017 que regulamentam a abertura desses processos, né? Processo ético disciplinar para denúncia ética, processo de infração para denúncia administrativa. E o exercício legal caracteriza contravenção penal. E aí, quem apura isso não é a gente, é a polícia. Então, o que cabe ao conselho fazer? Cabe a gente caracterizar que, de fato, aquilo ali é exercício legal a partir das provas que a gente receber e das diligências que a gente conseguir conduzir ali para levantar maiores informações e a gente encaminha para os órgãos competentes, Ministério Público, Polícia Civil. Quando o denunciado tem informação em outra área, a gente costuma também encaminhar para o conselho profissional. E quando é aluno, infelizmente, 40% das denúncias de exercício ilegal que a gente recebe envolvem estudantes de nutrição. Quando é aluno, a gente encaminha para a coordenadora do curso, ou o coordenador do curso de nutrição, quando a gente consegue identificar a faculdade. É muito importante vocês saberem disso. Vocês estão estudando, vocês ainda não são nutricionistas e não podem agir como tal, tá? E é em função desse grande número de denúncias que a gente recebeu. O ano passado foram 85, esse ano a gente já está com 30 e poucas denúncias envolvendo acadêmicos, que a Comissão de Formação Profissional, coordenada pela conselheira Daniela, elaborou esse material riquíssimo, com participação de mais de 50 estudantes de nutrição, com o pode e não pode em relação ao exercício ilegal da profissão por acadêmicos, né? Esse material está disponível no site do Conselho, para quem ainda não teve acesso, vale muito a pena entrar lá e baixar, né, o PDF, com perguntas e respostas, tem quadros ilustrativos, então, foi feito com base nas dúvidas dos alunos, tá? É um material riquíssimo aí para orientar vocês. Agora eu vou passar a palavra para Juliana, coordenadora técnica, ela vai conversar com vocês sobre ética. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Bem-vindos ao Conselho. Nesse momento a gente não está podendo receber vocês pessoalmente, mas é um prazer estar conversando com vocês por meio virtual. Então, assim, a gente vai estar falando sobre ética. Ética é a atitude de cada um acima de tudo. É o que você posta na rede social, como você conduz o seu atendimento, atitudes, sobretudo. Então, assim, tudo que a gente vai estar conversando aqui agora vão estar com base na resolução 599 de 2018, que é o Código de Ética e Conduta do Nutricionista, e sobre a lei que regulamenta a nossa profissão. Basicamente, a gente vai estar conversando sobre isso.
Se a gente for falar em termos de lei e de resolução, a gente vai ficar lendo artigos aqui, vai ficar cansativo. Como Elisa frisou, a gente quer ter uma conversa com vocês acima de tudo, então a gente vai começar no mesmo termos que a gente terminou a parte da apresentação do conselho e da fiscalização, com perguntas e respostas. Segundo o Código de Ética, o que é permitido na relação do nutricionista e estagiário. O nutricionista pode delegar funções privativas da profissão e realizar outras atividades, delegar funções que não irão contribuir para a formação do acadêmico e realizar outras atividades, delegar funções privativas da profissão, desde que sob supervisão direta e responsabilidade profissional. O que é que vocês acham? Nós já temos 2 opiniões aqui. 4, tá. A maioria está colocando letra C. Nossa, essa turma está gabaritando. Isso, delegar as funções privativas da profissão, desde que sob supervisão direta e responsabilidade profissional. Então, assim, o nutricionista pode pegar atividades que são privativas e deixar o estagiário executar? Pode, desde que supervisione e que tenha ciência que a responsabilidade sobre os atos é do nutricionista. Então, assim, o estagiário é um acadêmico e ele está em formação. Então, o nutricionista não pode falar assim, eu vou te colocar no turno da noite, se assume o turno da noite, como a Elisa falou, ele não pode ser uma mão de obra extra dentro do serviço de alimentação ou qualquer outra área que o nutricionista estiver atuando. Então, assim, tem que ter supervisão direta de um profissional que vai estar ajudando na formação deles. O objetivo do estágio é formação. O objetivo do estágio nunca foi ser uma mão de obra extra para o local que o estagiário está trabalhando, tá? Pode passar, Elisa. Ética profissional, o nutricionista não realiza atividades obrigatórias previstas na resolução do CFM. Então, ele está sendo uma conduta ética e responsável nesse caso. Tem as atividades que são obrigatórias, previstas na resolução 465 de 2010, a 465 vai falar sobre PNAE, e a 600 vai falar sobre as outras áreas. Vocês acham que um profissional está tendo uma conduta ética, que se ele está deixando de cumprir as atividades que são obrigatórias do Conselho? Sim ou não? Isso mesmo. Então, lá tem umas previsões das coisas que o nutricionista... Não é uma resolução que fala assim, tiver uma ideia, vamos fazer isso. Foi discutido, foi revisto, todas essas situações, então, colocado lá nessas resoluções. Então, o nutricionista tem que estar cumprindo as atividades que são previstas. Então, é dever do nutricionista, ao exercer suas atividades profissionais, cumprir as atribuições obrigatórias definidas por resolução do CFN e legislações vigentes. Além das resoluções do Conselho, por exemplo, na parte de UAN, tem uma determinação da vigilância sanitária sobre o funcionamento da UAN, como que deve ser isso. Então, o nutricionista tem que cumprir a legislação nessa área. Na parte, por exemplo, de serviço de nutrição integral dos hospitais, tem uma legislação específica. O nutricionista que atua nessa área também tem que cumprir essa legislação. Em tempo compatível para a execução de tais atividades. Então, assim, o nutricionista não pode falar assim, eu estou trabalhando numa indústria de alimentos, isso acontece com frequência dentro do Conselho, ele fala assim, eu quero ser responsável pela indústria de alimentos. Aí a minha carga horária lá vai ser de 2 horas por semana. É impossível cumprir a legislação, tanto do CFN quanto da vigilância sanitária, cumprir uma carga horária tão baixa. Então, tem que ser um tempo compatível para cumprir as atividades de forma adequada, digna e justa. Pode passar. A gente vai voltar muito da conversa que a gente estava tendo, vai ter agora,
para a parte de rede social e a conduta em redes sociais. Boa parte eu não quero ver nenhum de vocês no futuro numa reunião da ética. A gente faz toda denúncia que a gente recebe da ética é apurada, a gente toma as providências, a maioria dos profissionais é chamado no primeiro momento, a menos que a falta seja muito grave, por exemplo, a prescrição de um medicamento, prescrição de hormônio, aí não dá, mas a princípio, de rede social, a grande maioria, conduta, quando é uma coisa menos grave, que é mais uma orientação do que a abertura de um processo ético, o profissional é chamado para conversar. Eu não quero ver nenhum de vocês numa reunião da ética no futuro, tá? Então, o objetivo justamente é esse aqui, a gente está conversando, está orientando para evitar esse tipo de problema. Então, a maioria dos problemas que a gente tem hoje em dia é com rede social, é com as publicações que as pessoas fazem em rede social, que é o grande problema que a gente tem hoje. Interpretação de imagem, interpretação de postagem. Então, para vocês talvez entenderem o que eu estou falando, na apresentação que eu estou fazendo com vocês, eu estou com o logo do conselho em cima e tudo. Então, assim, a mensagem que eu quero passar, sou funcionária do conselho, que a Dani está querendo passar, ela é conselheira, faz parte do conselho, a Elisa também usa a mesma logomarca e tudo. Então, assim, muitas vezes, as imagens que a gente está colocando nas nossas redes sociais estão transmitindo uma mensagem que muitas vezes, nossa, mas só por causa de que tinha uma lata de creme de leite que estava aparecendo lá da marca tal, vocês estão me chamando por causa disso? Não, está passando uma mensagem, como você está fazendo uma postagem, fala assim, olha, que ótimo o lanche que eu estou servindo e tudo. Aí tem lá um monte de ingredientes, mas está mostrando a marca desses ingredientes todos. A mensagem que você está passando, você, use, sua nutricionista está usando esse produto, use o mesmo produto, por mais que não seja a intenção. Na internet, a gente não mede intenção, é muito o que as pessoas estão vendo, as mensagens que vocês estão passando sem saber. O que vocês têm direito? Comunicar pela internet, comunicar por rede social? Com certeza, o nutricionista vai ter esse direito. O profissional tem direito de utilizar de vários meios de comunicação, informação, desde que pautado na ética, assumindo integral responsabilidade pelas informações emitidas. É dever do profissional, ao compartilhar as informações, ter como objetivo principal a promoção da saúde, educação alimentar e nutricional, de forma crítica, contextualizada e com respaldo técnico-científico. Então, assim, rede social não vai ter que ser pautada na promoção à saúde. O objetivo principal do nutricionista é falar assim, olha, tenha uma alimentação mais adequada, não faça uso de excesso de sal, a gente recomenda muito o uso do Guia Alimentar da População Brasileira para essas dicas que podem ser feitas. Agora, nunca foi sensacionalismo. Então, assim, use a dieta milagrosa tal, é isso que a gente está recomendando. Tem comprovação científica naquela dieta milagrosa? Se não tem, não é para ser postado. Ao divulgar as orientações e procedimentos, deve informar que os resultados podem não ocorrer da mesma forma para todos. Então, assim, você pega um resultado de um paciente, no futuro, o futuro profissional pega lá o resultado, tipo assim, olha, tivemos um resultado legal com esse paciente aqui. Tem que ser informado que se fulano teve aquele resultado, a gente não pode, aquilo ali pode não repetir, porque são pessoas diferentes. Prescrição, orientação nutricional vai surtir um efeito e é individualizado. Então, cada um vai acontecer alguma coisa. Agora, nós vamos colocar algumas imagens para vocês verem se alguém posta esse tipo de imagem em rede social. Então, a primeira imagem aí é de uma criança desnutrida, aí a gente tem uma outra pessoa que possivelmente sofre de uma anorexia, de uma bulimia, alguma coisa assim. Pode passar, Elisa, abrir as outras.
um antes e depois de uma pessoa que aparentemente é saudável, mas depois perdeu muito peso, está claro, de uma pessoa obesa. Alguém já viu alguma imagem desse tipo na rede social de algum nutricionista? Alguém, se vocês já viram, alguém já viu, pode me responder pelo chat. Não é porque são imagens que chocam, não convidam ninguém a abrir aquela página, falar assim, olha, meu resultado foi interessante, alguma coisa assim. Geralmente a gente vê postagens desse tipo, antes e depois, o malhadão da academia, a pessoa com um tanquinho, exibindo, o gordinho que agora está forte e tudo. Isso, pelo Código de Ética, é proibido. A primeira coisa, porque esse resultado pode não se repetir para as outras pessoas. E esse aqui nem tem assim, a possibilidade de você colocar essa informação que o resultado não vai repetir, porque é completamente diferente. A mensagem que quer passar isso, você olha, você atenda, tem um atendimento comigo, que é o corpo que você vai estar alcançando. Para começar, não respeita a hora nenhuma a individualidade de cada um, o resultado pode ser completamente diferente. O que o Código de Ética diz? Que não pode usar imagem nem a sua própria, nem imagem de paciente, caracterizando, dando ideia de resultado, dando ideia que aquilo ali é o ideal, que aquilo ali é o possível. Porque é um tremendo de respeito com o paciente, principalmente. O outro paciente fala assim, nossa, mas meu corpo não vai chegar nessa situação nunca. O resultado do paciente geralmente deve ser comparado com ele mesmo, o que ele consegue, os objetivos dele, aquela coisa toda. Essa coisa idealizada não é o ideal nunca. Pode passar. O que devo observar, o que não, nas redes sociais e não devo fazer. Então, aqui, primeiro momento, a gente vai falar o que não pode acontecer. Ceder aos apelos de modismos, pressões mercadológicas e midiáticas. Você está lá no meio da sua rede social, aí pega aquela dieta milagrosa que fala assim, olha, siga essa determinada dieta, que os seus resultados vão ser ótimos, vão ser maravilhosos, aquelas coisas todas. Como eu te falei, sem comprovação científica, nada deve ser postado. Então, assim, agora pega a dieta da moda e posta lá, fala assim, é o ideal. Aquilo ali não vai ter um resultado legal, vai te expor como profissional. Eu nunca vi um profissional que realmente tem uma clientela fidelizada que pega muito esses modismos para poder tá captando o cliente. Pode ser assim, o cliente que vai vir para você, vai vir, aquele que segue moda, ele fica lá 2, 3 meses e vai embora, você não é exatamente isso que eu queria e passa para o próximo. Nutricionistas que têm eu sou fiscal antes de ser coordenadora técnica, então, assim, já conversei com vários nutricionistas que atuam na área de clínica, e os nutricionistas mais bem-sucedidos não têm. A primeira coisa que eles viram para a gente foi assim, você pergunta assim, você participa de rede social? Eu falo assim, eu tenho minha rede social, mas não tenho nem tempo de ficar postando muita coisa. Então, assim, você capta os seus clientes, no dia a dia, no boca a boca, fazer um atendimento legal para eles e tudo. Seguir essas pressões e muito na moda, aquela coisa, não serve para captar esses clientes. Capta no meu primeiro momento, mas não fideliza cliente nenhum. Não utilizar estratégias sensacionalistas para divulgação ao público que possa gerar concorrência desleal. Então, falei assim, meu tratamento de 60 dias de emagrecimento e tudo. Você está sendo desleal com os outros nutricionistas que estão fazendo um trabalho sério, que estão atendendo o paciente de maneira adequada. Pode passar. Não utilizar a divulgação de valor de honorários. O Código de Ética veta o uso de honorários para captação de clientes.
Então, aí, um exemplo de uma divulgação que não pode ser feita, a nutricionista colocou a consulta a R$60, abaixo do que a Federação Nacional de Nutricionistas coloca na tabela de honorários. Então, assim, está colocando um preço bem abaixo, está sendo desleal com os outros nutricionistas, captando clientes usando um honorário para poder captar esse cliente. Não utilizar para fazer promoções e sorteios de procedimentos ou serviços. Então, assim, a gente já teve um caso, por exemplo, de uma nutricionista que fez um concurso de Miss na cidade deles. Um dos prêmios era a consulta com o nutricionista. Já teve vários casos de sorteio de internet. Estou sorteando uma consulta comigo. Isso não pode ser feito. Você me dá 10 clientes, eu te dou coloco uma consulta para poder te dou uma consulta grátis. Isso aí não pode acontecer. Então, não pode usar promoção ou sorteio para captar a clientela. Foto de antes ou depois, a gente já conversou sobre isso, então não pode ser usado, porque não é um resultado que vai acontecer com todo mundo, e dá sempre essa impressão, você vai conseguir um corpo que a gente não sabe nem o caminho que a pessoa usou para poder conseguir um corpo como aquele. Não associar sua imagem para divulgar marcas de produtos alimentícios, suplementos, fitoterápicos, etc., direcionando escolhas. Como eu falei com vocês, a imagem que você está passando, por mais que você olha, mas não foi minha intenção. Dá sempre a impressão para a pessoa que está olhando que você está fazendo aquelas escolhas que são os produtos que o meu nutricionista usa, que eu devo usar também. Por mais que você, mas no que está escrito no post, eu não estou falando, não estou recomendando o uso daquele ali, mas o que está subentendido é que são as marcas que o nutricionista está usando. Pode passar. O artigo 7, a parte 7 aí, está suspenso, era proibido até antes da pandemia, o uso a consulta tinha que ser presencial, a avaliação nutricional e a consulta tinham que ser feitas de forma presencial. Devido à pandemia, o Conselho, sensível à situação de distanciamento social que obriga nesse momento de pandemia, suspendeu essa resolução. Então, a resolução, ou melhor, esse artigo da resolução está suspenso até o final da declaração de pandemia pela OMS. Então, durante esse período, está permitido a teleconsulta, mas a teleconsulta tem regra. Tá? Então, existe uma resolução 666 de 2020, que vai falar as regras dessa teleconsulta. Manter a privacidade do paciente. Então, isso quer dizer o quê? Quando você está fazendo a consulta, tem que ser num local reservado, não pode ser no meio da cozinha, com um monte de gente passando para todos os lados, porque o paciente mantém o direito dele de privacidade. O Conselho recomenda que seja assinado um termo de responsabilidade, um termo de esclarecimento, pelo paciente, falando das limitações, que ele tem ciência das limitações da teleconsulta. Por mais que aparentemente seja, olha, a solução para todos os nossos problemas essa teleconsulta, tem muita restrição. Porque tem paciente que não aceita muito bem, a gente teve com os nutricionistas que eu conversei durante esse tempo, teve muitos que viraram e falaram assim, olha, não está funcionando direito, porque o paciente tem dificuldade de acesso, acontece as mesmas coisas, igual hoje a gente teve um probleminha na conexão logo no início da conversa, então, assim, tem problemas, tá? Não é o ideal. Aí o paciente tem que estar ciente das limitações que vão ter e que não vai ser igual a uma consulta presencial, tá? Para alguns pacientes até que talvez seja mais tranquilo, mas não é para todos, tá? Além disso, tem esse termo, tem as limitações que o paciente tem que estar ciente o tempo todo que existe. O nutricionista, para fazer a teleconsulta, ele tem que fazer um cadastro no CFN
tem dentro do CFN um link para poder fazer esse cadastro. Então, assim, o nutricionista está fazendo teleconsulta e ele não é cadastrado no e-nutricionista, ele está irregular, porque tem que ter esse cadastro, porque o CFN precisa de um controle dos nutricionistas que estão utilizando desse expediente, tá? Não atribuir a alimentos, suplementos e fitoterápicos propriedades ou benefícios que não possui. Isso aí está fazendo a antinutrição na minha concepção, porque ele não tem comprovação científica nenhuma que aqueles produtos servem para ser utilizados, e ele está fazendo. Aí eu falei assim, vou fazer uma propaganda de um chá aqui, de um fitoterápico, aí qual a base científica que você está usando para isso? Não sei, pesquisei na internet, vi lá os outros nutricionistas que estão recomendando e resolvi estar fazendo. O certo aí é não replicar essa publicação e até denunciar, o certo é denunciar esse nutricionista porque ele está fazendo uma propaganda enganosa de um suplemento, de um fitoterápico ou qualquer outro produto. Pode passar, Elisa. Desafios. 3 a 4 pessoas buscam conselho em redes sociais para tomar decisões de compra e contratação de serviços. 3 em 4, desculpa. Então, assim, a pessoa acredita no nutricionista dela. Então, é um desafio para a gente ser um bom nutricionista para poder estar atendendo bem ao nosso paciente, a esse público em geral que busca na rede social uma orientação correta. As pessoas acreditam mais umas nas outras em avaliações de desconhecidos, na opinião de vizinhos, familiares e amigos do que em grandes corporações. Isso não é de hoje, mas, portanto, o desafio é oferecer serviços de hoje é ser transparente e recuperar a confiança. Então, assim, é um grande desafio da rede social. Tá dando uma informação correta para o paciente, para ele poder estar comportando de uma maneira geral. Eles confiam mais no nutricionista dele na rede social ou no nutricionista na rede social, porque por indicação de um parente, de um amigo, falei assim, olha, fui nessa nutricionista, é boa, segue ela lá no Instagram. Então, ela vai confiar. Então, a responsabilidade é muito grande do que esse profissional está postando. Como utilizar as mídias sociais? Fique atento às legislações que regulamentam a profissão e que vocês escolheram para atuar. Então, assim, você é nutricionista, tem que saber o que está sendo postado, ou melhor, desculpa, o que a legislação diz para a sua área de atuação. Ao curtir ou compartilhar qualquer conteúdo, você também se torna responsável pelo que está sendo divulgado. Portanto, avalie criticamente o teor das postagens. Lembre-se que o conteúdo publicado deve ser ter respaldo técnico-científico e, quando se tratar de orientações e procedimentos específicos para determinados indivíduos ou coletividades, é necessário informar que os resultados podem não ocorrer da mesma forma para todos. Clicou lá, estou compartilhando ou curtindo, eu me torno corresponsável pelo que está sendo publicado. Tenho vários amigos nutricionistas nas redes sociais. A minha responsabilidade, a responsabilidade da Elisa, a responsabilidade da Dani duplica, porque a gente ainda por cima participa do conselho, a gente está dentro do conselho, então, na nossa parte de orientação e fiscalização, a gente é super responsável nisso aí. Então, assim, nossa função é dar um toque para você, minha amiga de longa data, assim, olha, fulano, você não está fazendo uma coisa legal. E se a pessoa persistir naquilo ali, não concordar em tirar aquela postagem, virar para ela e dizer, olha, infelizmente, nossos amigos, mas eu vou ser obrigada a fazer uma representação funcional, te denunciar, porque não tá legal o que você está postando. Então, tem que ter uma avaliação crítica nisso aí, porque eu passo a ser responsável por aquilo que eu compartilho e curto. Ao veicular informações sobre nutrição, deve-se atentar para o que seja exato, de fácil compreensão, expresso de forma clara, objetiva e didática. Então, não colocar uma coisa muito complicada, falar assim, não estou entendendo nada.
colocar uma coisa bem simples, bem didática, falar assim, ó, diminua a quantidade de sal, não é falar assim, o cloreto de sódio forma o sal, o sal é formado de cloreto de sódio, aí fazer aquele, todo o discurso para o sal, falar assim, no final, fazer, diminua a quantidade de cloreto de sódio na sua alimentação. Não está sendo objetivo, não está sendo muito claro para quem está lendo. Não divulgue imagens corporais de si como forma de promoção de resultados de intervenções nutricionais. Evite a banalização da nutrição, enfatize a saúde em detrimento da estética. Enfatizar a saúde. Tenha hábitos alimentares mais saudáveis. Quais as dicas que vocês podem dar sobre esses hábitos alimentares mais saudáveis? Por exemplo, aumente a quantidade de frutas na sua alimentação. A recomendação do guia alimentar de se alimentar num local tranquilo, dar um tempo para poder fazer uma refeição mais tranquila. Ele faz uma recomendação, por exemplo, de um momento social da refeição. Todas essas dicas podem ser dadas e são muito bem-vindas. Pode passar. Como usar as mídias sociais, por enquanto a gente falou muito do que não pode, então agora a gente vai fazer algumas postagens que são legais para vocês estarem fazendo. Fazer postagem com identificação das fontes confiáveis e comprovação científica. Aí está, desmistificando a água com limão. Então, tem a postagem falando sobre o uso da água com limão e embaixo vai ter a fonte, tá? Então, o que representa realmente o uso do limão, a parte da hidratação e embaixo vai estar a fonte. Pode passar. Postagem de receitas e alimentos da safra. Então, uma postagem do governo de Minas, com o respaldo do SUS, vai falar sobre os chips de abobrinha, que é um alimento da safra de novembro, e aí, assim, é uma opção para as pessoas estarem usando. Então, como é que é feito esse chips de abobrinha? Então, isso aí pode ser postado. Pode passar. Postagens divertidas. Então, aí uma dica de nutrição que é dada indiretamente, o garçom pergunta se quer a pizza em 8 ou em 4 pedaços, ela fala assim, eu estou de dieta, quero em 4 pedaços, não de 8, porque eu estou de dieta. Ela vai comer a pizza inteira do mesmo jeito, mas vai estar cortada em mais fatias. Então, a postagem divertida pode ser usada também. Ensinar de uma forma mais divertida. Nos comentários vai se colocar a explicação da postagem, olha que legal, que engraçado, vai se explicar sobre a postagem. Pode passar. Dicas de nutrição. Dicas de maneira geral, beba mais água, evite refrigerantes, coma mais frutas e hortaliças, prefira frutas e hortaliças da época, prefira cereais integrais, evite produtos ultraprocessados, diminui o consumo do sal de adição, prefira temperos naturais, prefira frutas no lugar de sucos, pratique atividade física e, principalmente, consulte um nutricionista toda vez que você precisar de uma orientação sobre alimentação e nutrição. Pode passar. Dica de alimentação saudável. Então, na dúvida, confira as dicas para uma melhor alimentação. Então, aí tá várias dicas. Profira alimentos in natura, tempere com opções de tempero para cozinhar, faça suas próprias refeições, então várias dicas para uma alimentação mais saudável. Pode passar. Então, uma frase do Mário Sérgio Cortella, tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não quero. Então, a ética é muito conjunto dos valores e dos princípios que a gente tem. Então, as 3 grandes perguntas que a gente tem que fazer. Eu quero, eu devo, eu quero, eu posso, que é as perguntas que a gente vai fazer cada vez que a gente toma uma atitude e faz uma divulgação, tá? É isso. Aí a divulgação da revista digital do Conselho, vocês têm acesso através do site e do link, Raíssa, eu peço para você colocar o link da revista, fazendo favor.
tá linda, várias coisas sobre alimentação e nutrição nas mais diversas áreas, então está à disposição para vocês lerem lá. Pode passar. E qualquer coisa, consulte o conselho. A gente está de portas abertas, não só aqui nesse momento, mas sempre à disposição de vocês, através das nossas mídias sociais, através do site. Sempre que tiver uma dúvida, na preferência, entre em contato ou com a unidade técnica ou com a fiscalização. A gente vai colocar, os e-mails estão aí, mas a gente vai colocar no chat também, ou da UT, unidade técnica, @crn9.org.br, para as dúvidas mais na área técnica, e para as dúvidas a respeito de fiscalização, de responsabilidade técnica, ou na atuação junto às pessoas jurídicas, fiscalização, @crn9.org.br. Estamos à disposição também na sede e nas delegacias. Neste momento de pandemia, tem algumas limitações no atendimento presencial, mas na medida do possível, pelo menos tem uma pessoa de plantão das várias áreas do conselho, e nesse momento, e a gente atende pelos e-mails, tanto da fiscalização quanto das delegacias, tá? Então, queria agradecer, estamos abertos para as perguntas. Ju, já temos 2 perguntas que foram feitas aí no decorrer da apresentação. A Beatriz pergunta se o próprio paciente postar um antes e depois, se ela poderia repostar, né? O nutricionista pode repostar? Você citou isso, mas eu acho que pode reforçar aí a orientação para ela. A orientação é que a gente não reposte, não curta, não compartilhe. Você não pode impedir que o paciente te marque, mas na medida do possível, o que a gente pede é para poder tirar para conversar com o paciente, para poder estar excluindo essa marcação e tá evitando de fazer isso. Se ele falar assim, eu gostei muito do seu atendimento, vou querer postar na internet. Assim, na medida do possível, a gente pede para não tá marcando e não pode repostar, tá? É importante a gente frisar, né, que o código de ética, ele é para o nutricionista, né? Então, o paciente, ele vai poder postar. Nós não podemos ser coniventes, nós não podemos replicar, nós não podemos comentar, né? Então, isso vocês não devem perder de vista. Então, o código de ética é para o nutricionista, tá? Então, à medida do possível que você fizer algo, né, que está contra o seu código de ética, você será penalizado, né? Então, por isso cabe essa informação que a Juliana colocou, para não replicar, não curtir, né, não ser conivente com aquilo. Mas se ele te marcou, se ele colocou um bom resultado seu, tudo bem, é direito do seu paciente, né? Ele que quer fazer, mas a gente não deve replicar. Inclusive, se ele te cobrar, se ele perguntar por que você não fez, você esclarece isso, né? Que o resultado que ela obteve pode ser que não seja conferido a outro paciente, né? E infringe o código de ética e cabe denúncia ao profissional. Outra questão que eu quero deixar claro também é que o código de ética e conduta do nutricionista é para o nutricionista, né? O estudante, o acadêmico, ele não é feito para o estudante. Porém, eu acho importante vocês já seguirem o caminho, sim, do código de ética, porque vocês estarão bem aí atuando nos campos, né, de nutrição. E quando o estudante faz algo, né, a gente tem uma outra linha de tratamento que o conselho dá, que é a questão do exercício legal, né? Que aí vocês não são nutricionistas, vocês não... para ser um nutricionista, o que a gente verifica? Que a gente tem que ter o diploma e conferido por uma instituição que é reconhecida pelo MEC e tem que estar ativo no CRM. Então, quando o estudante faz algumas atribuições que são privativas do nutricionista, aí cabe denúncia à Polícia Civil e também ao Ministério Público, né? E são as denúncias que a Elisa está citando aqui para a gente teve um grande crescimento dessas denúncias, principalmente no período de pandemia, né? Grupos aí de WhatsApp, informações já porcionando a quantidade de alimento que
a comunidade, né, que o indivíduo deve consumir, né? E aí a gente tem feito movimentos de conversar com o coordenador orientar o estudante, mas a gente já chegou, né, Elisa, com denúncia direto do Ministério Público, né, chamando o conselho. Então, fiquem atentos a isso. É por isso que a gente está fazendo todo esse movimento para a gente evitar contratempos com vocês no futuro. Temos mais uma pergunta aqui da Marisa. Ela também, ela já tem uma outra formação, né? Ela é educadora física, tem sua própria academia. Ela pergunta se ela pode fazer preço diferenciado para os alunos já matriculados na academia. Bem, o Código de Ética fala de divulgação de valores. Então, assim, você não pode fazer um pacote, estou fazendo uma promoção, coloco o pacote lá, o trabalho como nutricionista incluído nisso aí. Mas se você já tem um aluno, fala assim, olha, como você, para te fidelizar aqui dentro, eu vou fazer um preço diferenciado para você da consulta nutricional, isso aí não tem impedimento pelo Código de Ética, porque isso aí você não está usando para captar o paciente você já atende ele e está querendo dar um valor diferenciado, não vou usar a palavra promoção, porque vai dar uma interpretação errada. Você está querendo dar um benefício para ele, que já é seu paciente, tá? Stephanie, eu queria te convidar para uma reflexão, né? Você está colocando aí, assim, da importância de ter essas imagens, de ver os resultados, mas será que o nutricionista só serve para isso? Né? Será que o nutricionista só serve para prescrever uma dieta para perda de peso, para conseguir um resultado ali estético, né? Um corpo bacana, a mulher ficar com aquele corpo de revista, de modelo, o homem ficar com aquele corpo sarado, todo musculoso? Será que a gente só faz isso enquanto nutricionista, ou será que a gente é profissional de saúde, né? A gente ensina as pessoas a se alimentarem melhor, a gente faz educação alimentar e nutricional, a gente direciona escolhas adequadamente para o que vai ser mais benéfico, a gente trata patologias, né? A gente mostra para aquela pessoa que não necessariamente ela precisa ter aquele corpo da revista para ser saudável, e às vezes aquele corpo da revista não é saudável, né? Então, eu acho que a gente tem que se destacar um pouco dessa imagem que é nutrição estética, né? Que a consulta ao nutricionista é para ficar com um corpo bonito, ou corpo desejado, e não é todo mundo que vai conseguir aquele tipo de resultado, né? Muitas vezes, para ficar com um corpo de modelo, vai ter que fazer cirurgia, né? Muitas vezes, para ficar com muito músculo, dependendo da pessoa, do perfil, da bioquímica dele, da fisiologia, da composição corporal, só com hormônio, e às vezes nem com hormônio, porque as pessoas são diferentes, pessoas diferentes vão ter resultados diferentes, né? Então, tudo que foi colocado no Código de Ética, e quando esse Código de Ética foi publicado em 2018, foi uma revolução, né? Porque a versão que a gente tinha anteriormente era de 2004, e não contemplava, né, a divulgação de serviços em rede social, postura profissional em rede social, porque em 2004 não existia, né, rede social. Então, foi uma revolução quando saiu em 2018, mas tudo que foi colocado lá foi com uma razão de ser, né? Então, muitas vezes o nutricionista que publica um antes e depois não sabe que as pessoas estão adoecendo ao ver aquilo, porque a pessoa olha e fala, eu não consigo ter esse corpo. E isso está incentivando, está aumentando a incidência de transtornos alimentares, bulimia, anorexia, né? E não é todo mundo que vai conseguir aquele resultado. Quando tem uma outra pessoa que... Agora perdi, que fala que se o próprio nutricionista colocar, o próprio nutricionista também não pode colocar a imagem dele. Tá? A proibição no Código de Ética é de si próprio ou de outros. Não é para ficar usando esse apelo do físico e do resultado que eu consegui. Inclusive, a gente vê
os profissionais postando que está indo para a academia, que tem a questão do decoro, né, gente? Então, assim, vamos separar ali o ambiente profissional da sua vida pessoal, de você na praia ou na piscina, de biquíni. A gente já teve denúncia, por exemplo, de uma nutricionista que também fazia alguns trabalhos como modelo e ela fazia de lingerie. E aí tinha na rede social dela, tinha ela no consultório, logo depois ela de calcinha e sutiã. Então, não dá, né, gente? Assim, qualquer imagem profissional que a gente está querendo passar, né? A professora Larissa está querendo fazer uma consideração, fica à vontade, Larissa. Bem, pessoal, bom dia. Eu acho que hoje, né, gente, assim, eu, Daniel, tem mais colegas aí de longa data de profissão, né? A gente que está na nutrição há muitos anos, digamos assim, não para a gente nos envelhecer mais do que a gente precisa, né? A gente tem um pouquinho de acúmulo de experiência. A gente viu a nutrição passar por várias fases, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito satisfeita com a minha profissão hoje, com a escolha que eu fiz lá no passado, o tanto que nós conseguimos evoluir, né, como profissionais, e que hoje a nutrição nos permite debates extremamente amadurecidos em relação à nossa profissão, né? Acho que hoje a gente tem todo o cuidado ao falar do corpo, existe um debate muito sério e grave em relação à gordofobia, que é real na vida das pessoas, né? E a gente, como profissional, precisa entender isso, que nós escolhemos um curso que é da área de saúde, e um curso que tem ali o ser humano, né, na ponta dele. Eu acho que a questão toda hoje da discussão de corpos, ela passa muito por isso, né? Porque por detrás de qualquer tipo de corpo, você tem um ser humano que é digno de várias questões em relação ao sentimento que ele carrega para aquele corpo. Eu acho que dito isso, né, beira, no meu ponto de vista, a insanidade mental, a gente expor as pessoas desse jeito, tratando elas como um simples antes e depois em relação ao planejamento alimentar. É simplificar demais a nossa carreira no reflexo de uma foto. E achar que você vai ser um bom profissional só se você postar esse tipo de coisa, eu acho que é duvidar demais, né, da nossa carreira, do que a gente pode fazer, porque o nutricionista é muito mais do que isso, no meu ponto de vista, né? Eu acho que colegas que, infelizmente, ainda têm, em 2021, passando para 2022, esse tipo de conduta, a gente precisa voltar ao tempo, né, e refletir outras questões, porque o nosso código de ética amadureceu, a nossa profissão amadureceu. Hoje, nós entendemos muito mais algumas coisas que, alguns anos atrás, a nossa geração não podia entender, porque hoje eu falo que essa geração nova tem acesso, gente, a um mundo de tecnologia que pode ser utilizado a nosso favor. Eu fico pensando, Dani vai lembrar disso, que é mais ou menos da minha época, a gente não tinha acesso a computador na nossa época, gente, da UFOP. A gente não sabia o que era a internet, e assim, olha, a gente conseguiu, nós estamos aqui apesar disso tudo. Então, assim, hoje tem muita coisa, a gente pensa e culmina, né, que tecnologia, que o novo sempre vem para esse lado, mas o novo pode ser utilizado a seu favor, você pode buscar um mundo de conhecimento. Hoje a pesquisa está na palma das nossas mãos, basta você abrir um PubMed todo dia, olha o tanto de coisa que a nutrição produz. Semana passada saiu um negócio que me chocou demais, não sei se vocês viram, uma pesquisa da área de odontologia, né, propondo um instrumento. Eu falo, gente, olha, isso é pesquisa da época da Segunda Guerra Mundial, você só expõe o ser humano a fechar a boca dele, não deixar ele comer nada. O último relato que eu tinha disso era em campos de concentração. Eu acho que, assim, a gente pode fazer esse tipo de coisa e colocar a boca no mundo. Então, eu vi a nutrição se mobilizar em função de uma questão totalmente antiética no mundo da pesquisa. Então, eu queria colocar isso aqui, porque realmente ainda eu fico muito perplexa em 2021, ter que utilizar antes e depois como cartão de visita. Eu realmente acho que, assim, a pessoa, ela passou 5 anos num curso de nutrição sem entender que ela está lidando com um ser humano ali. Então, eu só queria colocar esse desabafo para vocês, porque realmente eu acho que isso não é conduta, né, de um bom profissional. Acho que todos nós aqui compactuamos, né, o que vem a ser atuar de forma ética na profissão.
E isso está longe de ser uma atuação de forma ética. Eu acho que usar a mídia social como cartão de visita é porque realmente você não está dando conta ali sozinho de fazer mais nada, né? Então, assim, não dá para ser só isso, né, gente? Então, é muito complicado essa coisa de antes e depois, né? E mais várias outras coisas que a gente vê de conflitos de interesse. Enfim, eu acho que tem um mundo de debates aqui que é permitido quando a gente pensa nessas questões em relação a colegas, infelizmente, aí da área de nutrição. Beatriz? Oi, gente, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, porque eu não lembro quem falou exatamente de que recebeu uma denúncia, de que a nutricionista era modelo, não sei o que e tal. E eu não sou formada ainda, né? Eu tô no primeiro período, mas eu sou modelo, no caso, e eu faço esse tipo de trabalho também. E, tipo assim, eu não pretendo continuar quando eu formar. Mas o fato de eu fazer isso agora, tipo assim, já prejudica, porque na minha cabeça não tinha nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? E eu pretendo utilizar meu Instagram pessoal mesmo para divulgar meu trabalho, eu não pretendo criar outro. Aí eu queria entender melhor essa questão, tipo, por que seria um problema? Porque na minha concepção, tipo, o trabalho de modelo é tão digno quanto qualquer outra coisa, sabe? Beatriz, eu não tirei a dignidade do trabalho, não, tá? Não dá para misturar as coisas, né? Então, você não dá para você divulgar seu trabalho como modelo, seu trabalho como nutricionista em paralelo. Teve uma pergunta aqui sobre separar redes sociais e até uma orientação do conselho. Então, tenha a sua rede social pessoal, tenha a sua rede social profissional. Se porventura, quando você se formar, você continuar trabalhando como modelo, tenha que você vai divulgar, né, vai repostar, vai postar as imagens, caso seu trabalho seja como modelo fotográfico, e tenha seu perfil como nutricionista separado. Dani, você quer complementar sobre isso? Então, vai um pouco sobre isso, porque, assim, até aproveitando essa pergunta da Beatriz, quando a gente divulga uma imagem, a gente divulga um resultado, né? E vamos colocar que o paciente não vai ter aquele resultado. Você concorda comigo que seria uma propaganda enganosa? Concordo. Então, é um pouco também nesse sentido, né? Então, eu falei o ponto 1. Ponto 2. Quando a gente fala também que a dieta é individualizada, né? Que a gente fala que as orientações nutricionais, né? Porque cada um de nós a gente vem de uma família com uma carga genética, né? Essa carga genética, né? Pode ser aí de fatores de risco para doenças, né? Ou fatores também que nos condicionam a termos uma resposta diferenciada, né, em relação ao tratamento, seja ele nutricional, seja ele medicamentoso, né? Então, cada pessoa deve ter a sua conduta individualizada, né? Então, pode ser que a mesma pessoa com a mesma dieta, né? Com a dieta que você, né, às vezes vai defender, que você vai falar do seu tratamento, não vai ter aquele mesmo resultado. Então, é por isso, né, também, além de todas as questões que foram expostas aqui, né, de não expor o paciente, né, mas a gente dá um atendimento personalizado para o nosso paciente, nosso cliente, considerando toda a situação socioeconômica em qual ele vive, os hábitos alimentares, a questão dos princípios religiosos que essa pessoa tem, né, a vontade, preferências, intolerâncias. Então, a gente precisa entrar, né, na individualidade mesmo daquele paciente. E na hora que alguém colocou assim, nossa, mas não vou ficar citando nomes, mas eu vou citar o contexto da pergunta. Nossa, mas é complicado isso, que na hora que a gente vai verificar uma prestação de serviço, a gente olha primeiro a avaliação. Realmente, a gente olha a avaliação. Mas eu olho a avaliação, por exemplo, quando eu vou no médico, não do resultado que ele fez com uma colega, mas como ele fez a investigação, como que ele fez ali a anamnese, como que ele conduziu, né, uma pessoa que
leva todo o contexto no qual o indivíduo está inserido. E assim a gente também pensa que o nutricionista precisa ser. Ele precisa tratar os seus pacientes, né, sempre baseado aí na ciência, né, ou seja, onde tiver evidência científica, né, que ele vai tentar atuar com o seu paciente ali, e não precisa de ninguém ficar sabendo aquele resultado. O próprio paciente, às vezes, vai compartilhar, nossa, foi ótimo para mim, eu tive uma melhor qualidade de vida. Sabe como que eu vejo, Larissa, né? Larissa, da minha época, assim, né, Larissa? A gente não tinha internet, a gente disputava o livro lá na lista de espera, que às vezes tinham só 5 exemplares na nossa biblioteca. Então, assim, a gente vê isso hoje um pouco como desespero para encher o consultório, né? É desespero. Vocês são mais... a gente é mais capaz que isso, né? A gente consegue, a gente tem que mostrar trabalho, serviço, mas um serviço baseado na técnica científica, respeitando os princípios éticos da nossa profissão e também do nosso paciente. É um pouco de desespero. Quem muito vende nessas questões em rede social está querendo, assim, parece que está vazio a agenda e está buscando mais e mais. O profissional que é bom, gente, não precisa disso. Guardem isso, né, anotem, e depois vocês vão contar para a gente como é que foi. O profissional bom, né, Larissa, às vezes nem tem tempo de ficar na mídia social, a gente está ali estudando, a gente está buscando, a gente está tentando aprimorar nossas ferramentas. Falta tempo, gente, para ficar alimentando o Instagram, alimentando o Facebook, divulgando, ficando ali no WhatsApp, né? Então, tenha um pouco disso, porque na hora que às vezes você não está atendendo, você está em casa estudando, ou você está se capacitando com outro curso, né? Buscando ali melhores tecnologias, né? no consultório. Por que aquele resultado não foi o que você esperou, né? Porque também um resultado negativo do paciente é um resultado. E aí a gente tem que buscar entender. Ninguém fala aqui do mau resultado lá na mídia social, né? Então, também não vai falar isso, né? Mas são coisas que a gente precisa amadurecer e não expor dessa forma. A nutrição, ela vai ganhar o seu espaço, seja no hospital, seja no consultório, baseado, eu falo além de ser baseado, né, na ciência, mas também na competência, né, que não caminha separado da ciência, tá? Para esclarecer a Gabriela, não é que não pode fazer publicações incentivando a prática de atividade física, né? A gente incentivar hábitos saudáveis sempre será bem-vindo. O que não pode é você atribuir aquele corpo ali, e muitas vezes isso acontece num ambiente ali de academia, de local de prática de atividade física. Eu tô com essa barriga aqui porque eu fiz essa dieta com mais isso, mais aquilo. Você não pode ficar atribuindo o resultado e tomar cuidado ali com a exposição do corpo, né, gente? Então, assim, você falar, já fiz a minha atividade física hoje, quem mais fez, né? Isso aí não tem problema nenhum. Mas aí eu volto a falar, né? No Código de Ética tem a previsão do decoro, né? Então, assim, o nutricionista ele deve ser procurado, não é porque ele tem um peito bonito, não é porque ele tem um bumbum bonito, porque ele tem as pernas torneadas, ele não tem que ficar exibindo isso na rede social enquanto profissional nutricionista. Ele tem que ser procurado pela qualificação dele, pela responsabilidade profissional, pelo conhecimento que ele tem e tudo aquilo que ele vai poder proporcionar para aquele cliente-paciente. Tem uma pergunta aqui sobre coaching, da Marisa. O coaching não é uma profissão regulamentada, né? Pelo menos até agora não é. É uma ferramenta de trabalho. Então, o nutricionista ele pode fazer um curso, ele pode fazer uma formação como coaching e utilizar isso na prática profissional dele, mas quem faz curso de coaching sem ser nutricionista não pode desenvolver atividades privativas do nutricionista. Então, está muito na moda aí os coachings de emagrecimento, né? Então, se for um incentivo para a pessoa refletir o que está fazendo ela engordar, para ela repensar a vida dela sem haver prescrição de dieta, isso a gente não caracteriza como
exercício legal da profissão. Mas se na sessão de coaching envolve ali uma orientação alimentar individualizada, uma prescrição dietética, aí a gente já trata como exercício legal. Tá? A gente recebeu algumas denúncias de estudantes de nutrição que estavam se identificando como coaching de emagrecimento, né, utilizando de conhecimentos da nutrição, aliado à ferramenta de coaching para orientar as pessoas, e aí, assim, tem um limiar ali do que é considerado conhecimento, né, público, e a partir de onde já caracteriza a atividade privativa do nutricionista. Eu queria falar, fizeram um comentário sobre o próprio nutricionista postar antes e depois dele mesmo, vi uns 10. Isso cabe denúncia contra o profissional. O que vocês não veem e muitas vezes acham que o conselho, não estão acatando essas denúncias. Hoje, 2021, a gente tem praticamente 50 denúncias abertas contra profissionais. O problema é que essas denúncias correm em sigilo. A única informação que eu posso passar para vocês, que são mais ou menos 50 denúncias. Quem são esses profissionais não pode ser passado, porque pelo direito da pessoa tem de ser preservada e de livre, de ampla defesa. Então, e do sigilo que corre os profissionais. As únicas divulgações que a gente pode fazer em relação ao profissional é se ele for suspenso ou tiver o exercício cancelado. Então, assim, nesses dois casos, é obrigação do conselho falar assim, fulano não está com a suspensão do exercício dele por 3 meses, 4 meses, 6 meses, o que for. Ou então, fulano, ciclano, teve o cancelamento da inscrição dele por problemas éticos que tem dentro da profissão. Então, assim, toda denúncia que o conselho recebe, ela é apurada de alguma forma e a gente toma providência de alguma forma. Se o nutricionista não atua em Minas Gerais, a gente transfere para o conselho que ele está atuando. Se o nutricionista tem uma falta mais leve, como eu já falei durante a apresentação, ele é chamado para uma reunião de orientação ou ele é chamado a assinar um termo de ajustamento de conduta. Então, eu falei assim, aconteceu isso, isso e isso, você faltou com o código de ética nesse ponto, assine para a gente um termo de ajustamento de conduta. Nos casos mais graves, é aberto um processo ético contra ele. Esses que são chamados para ajustamento de conduta e para as reuniões de orientação, é dado um tempo para ele se regularizar. Se o nutricionista já foi avisado, falou assim, é uma advertência, vamos dizer assim, foi advertido, você está faltando com a ética nesse ponto. Ele é chamado para, aí é aberto um processo ético contra eles. Então, assim, o que a gente pede? Denuncie essas pessoas, elas não podem estar fazendo esse tipo de postagem, esse tipo de coisa. O que a gente precisa de elementos mínimos para essa postagem para essa denúncia estar sendo apurada. Então, assim, não adianta vocês mandarem assim, o Instagram de fulano de tal, você vai lá e olha. Porque postagem de Instagram, eu posso me arrepender de uma postagem que eu fiz e falar assim, vou apagar essa postagem, não era exatamente isso que estou fazendo. Então, eu preciso da postagem em si, para a gente estar podendo fazer as apurações, tá? E de tipo assim, alguns elementos para a gente estar localizando esse profissional, tá ok? Acho que a gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas. Se os professores que estão aqui presentes quiserem fazer alguma consideração, alguma fala aí de fechamento para a turma sobre a nossa atividade aqui, professora Ana Paula, professora Larissa e professor Fernando, fiquem à vontade. Eu queria só agradecer, meninas, mais uma vez, é sempre excelente, né, contar aí com vocês para esclarecer as dúvidas, né, eu realmente prezo por essa atividade todo semestre, eu já falei com a Elisa algumas outras vezes, né, Elisa, que acho que já deve ter, desde quando começou a pandemia, né, Elisa, a gente está nesse formato, que eu acho que, na verdade, a gente devia até fazer mais vezes ao longo do curso, eu não sei qual que é o período das outras turmas, mas a minha turma está no primeiro período, eu acho que à medida que vai passando o curso,
eles vão dimensionando a seriedade de algumas questões em relação ao nosso código de ética. Então, eu acho que tinha que ter uma atividade no início, no meio e no final, né, gente, para a gente reforçar. Eu acho que ética nunca é demais, né, para a gente discutir. Então, queria muito agradecer. Muito bom ver a Dani aí hoje, prazer conhecer as meninas que eu não conhecia, né, anteriormente. E é isso, queria agradecer a vocês mais uma vez a parceria. Bom, eu também queria agradecer, né, faço das palavras da Larissa as minhas, né, é muito importante trazer todas essas questões para os alunos, né, eu sou uma das professoras, eu estou acompanhando os alunos aqui dos estágios supervisionados, né, nós já estamos numa fase aí mais de finalização, mas é sempre importante ouvir de vocês, né, porque por mais que a gente fale todos os dias, tanto na prática como nos estágios, é sempre importante ouvir esse lado do CRN, saber que eles têm esse canal de acesso para retirada de dúvidas, que nós profissionais temos também. Então, queria agradecer muito. Pretendo já para as próximas turmas aí, que não que chegue nessa fase de finalização, mas antes dessa finalização já ter né, agendar com vocês. Eu estou em outra faculdade também, já comuniquei com umas colegas minhas, é uma faculdade do CRN, que fica na jurisdição do CRN 3, né, em São Paulo, porque nós estamos aqui no sul de Minas, então eu atuo tanto aqui em Poços de Caldas, como lá em São João da Boa Vista, então já estou até conversando e mobilizando uns professores, porque eu acho muito importante estar sempre com os estudantes, né, sempre alinhado ao CRN. Então, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e aí todas as explanações que tiveram, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas, eu também gostaria de agradecer. Esse tipo de interação do Conselho com as instituições de ensino era uma expectativa que a gente já vinha há muito tempo aguardando, e é importante porque hoje, principalmente, muito do que foi discutido aqui, a gente precisa considerar que, às vezes, o que não é permitido foi justamente o que atraiu boa parte dos alunos ao curso de nutrição, né? Principalmente as mídias sociais. E quando a gente tem essa oportunidade de se comunicar com o Conselho e perceber que o Conselho faz um trabalho muito mais de fiscalização, né, que não são só fiscais que nos procuram para nos punir, mas são parceiros que nos orientam, que têm um trabalho educativo por trás, e quando isso acontece durante o processo de formação do nutricionista, isso muda completamente, né, a interação, a relação do profissional com o seu Conselho. É muito importante porque muitos de nós às vezes conheceu o Conselho só quando se tornou nutricionista. E quando conhece já durante a graduação, e aqui nós temos muitos alunos de primeiro período, é uma oportunidade muito diferenciada. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a disposição do Conselho, e espero também ter a oportunidade de estar com vocês mais vezes. Esse evento, pessoal, a gente está abrindo 299 vagas, que é a capacidade máxima, né, que o Zoom nos permite. E aí, Larissa, né, a Ana Paula que apareceu, que falou também, podem chamar os colegas de outros períodos, né, que aí a gente deixa liberadas as vagas. Por exemplo, a gente disponibiliza 100 vagas para cada instituição. A gente está vindo com um número de mais ou menos 3, né, Elisa? Que a gente está fechando geralmente, aí pode ocupar-se todas as vagas. Aqui na UFJF a gente convidou os estudantes, mas uma outra reunião que a gente também pode fazer, a Elisa faz aí, a unidade técnica, que é a reunião dos egressos, né, quando eles estão saindo, né, que aí tenta trabalhar também com eles essa questão. Então, no mais, a gente quer agradecer imensamente, Daniela, né? Pois não? desculpa, até foi uma dúvida nossa, né? Porque eu estou com alguns alunos agora que finalizam agora em julho mesmo, né? E até foi uma dúvida, eu acho que houve até um equívoco, acho que eu conversei com a Elisa, né? Que a nossa dúvida era se esse evento fosse para isso. E eu acho que mudou os moldes, né? Antes a gente tinha palestra e agora eles já, para poder dar entrada, né? Agora eles dão entrada para depois solicitar essa palestra, é isso, né? Elisa, você fala aí para mim melhor? Só para eu poder mesmo organizar tudo. Aqui em Minas, Ana Paula, a gente ainda não implantou
o evento para concluintes, né? Então, a gente ainda não tem disponível a possibilidade de oferecer essa palestra de orientação para os alunos de último período antes deles se graduarem. O procedimento aqui depois que graduou, deu entrada na documentação no conselho, né, para fazer a inscrição, e aí são montadas as turmas para essas palestras que, em função da pandemia, estão acontecendo virtualmente, né, antes a gente tinha em Belo Horizonte nas delegacias, presencialmente, agora está sendo tudo virtual. Então, a partir que as inscrições estão sendo efetuadas, as carteiras de identidade profissional estão sendo confeccionadas, os profissionais são convidados para esse evento, tá? Para essa palestra. Então, a orientação concluiu o curso, já tem, né, a pretensão de começar a atuar na área, faz a inscrição e aguarda receber a convocação para participação desse evento. Ótimo, Elisa, obrigada. É que a ansiedade, né? Eles estão bem ansiosos, alguns até já estão com empregos em vistas aí, então a gente já estava querendo saber todos esses trâmites, porque na minha época eu tirei a princípio do CRN3, né? Eu estava a USP que convocou até a palestra e depois depois de uns anos que eu vim aqui para o CRN9. Né? Então, por isso que a gente estava com essa dúvida, mas eu agradeço muito. Tá bom que lá era ao contrário, né? Não sei se o CRN3 continua dessa forma, mas a gente teve a palestra para depois poder entrar. Eu te agradeço, viu? Imagina, a gente tem essa intenção aqui também, né, Ju? Assim, uma forma da gente levar a informação para a turma toda de uma vez, a gente precisa estruturar, tá? Mas se você quiser mandar essa sugestão especificamente aí para a instituição de ensino que você é docente, pode mandar para o e-mail da Ju, coordenação técnica, sem cedilha e sem tio. Se quiser colocar no chat aí para ela, Ju, para facilitar, @crn9.org.br. Combinado. Porque às vezes a gente estreia com a sua turma, né? Quem sabe? Pode ser. Tem que organizar aqui, né? Tá, pessoal, a gente fica feliz que vocês tenham gostado, né? A gente acha que o evento aí cumpriu com os objetivos de aproximar vocês do conselho, de orientar, e tenham o conselho sempre como parceiro de vocês durante a graduação e depois que vocês se formarem também. Não fiquem com dúvidas, estamos à disposição para esclarecer vocês, para auxiliar vocês, para direcionar aí onde buscar os conteúdos, né, de qualidade, as referências científicas. O Conselho valoriza muito essa orientação profissional, tá? Então, a fiscalização, a unidade técnica, a gestão, todos estão à disposição de vocês. Para os que já estão no finalzinho do curso, a gente deseja sucesso, para os que estão começando, a gente deseja uma boa graduação, que vocês se encantem cada vez mais, né, com a ciência da nutrição, para que possam ser aí excelentes profissionais e ter muito sucesso na profissão que vocês escolheram. Obrigada a todos. E o certificado vai chegar no e-mail de vocês 30 dias após o evento, tá? Tenham boa semana, tá? Um grande abraço para todos. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau, Larissa. Tchau, Fernando. Tchau, Ana. Tchau, Ju.